macumba, é zica, coisa ruim. Exu é demônio. Geralmente no dia a dia, pessoas aí, ó, que não é de Deus, tem Exu na vida. Pessoas que não vai pra frente, pessoas que vivem desempregadas, passando fome, miséria. Pessoas aí que no dia a dia só brigam nos lares. É um demônio, um Exu que tem na vida deles. Tem tudo de errado no mundo. Exatamente, tem vários tipos de Exu. São vários. Macumba. Geralmente na macumba é conhecido como Exu Caveira, Exu da Morte, Exu Catatumba, Exu Sete Facadas. São vários. Quê? Sei lá o que eu sou. Eu sei que é Jesus, que é maravilhoso. Coisa ruim, coisa do outro mundo. Ô, mano, sai fora, mano. Exu é uma parada de macumba, tá ligado? Essas paradas aí, essas paradas não curto não. Ah, é isso que ele falou, esse negócio de demônio aí, de seita aí, não tem nem seita, não tem nem palavras pra isso. Ah, pra mim não é coisa boa, porque eu sou evangélica, pra igreja, então pra mim não é coisa boa. Exu? Exu é mais conhecido como mal aí, o bicho feio aí, né? Por quê? Não é algum perfume tipo Axe? Que é Exu? É. Ah, isso aí é coisa de centro, de umbanda, essas coisas. Mas o que eu tenho mesmo é só Deus no meu coração e Deus que resolve tudo pra nós. E que é Exu? Puta, nem me ligo nessa parada aí, ó, Diogo. Ai, moça, eu não posso fazer pesquisa nenhuma agora. Enfim. Meu supervisor tá bem aí. Tá certo, obrigado. Churro? Exu? Macumba. Churro? Exu. Exu é, acho que é um negócio de macumba, né? Espírito Santo de macumba, não é? É um espírito, né? Acho que é. Santo, né? Isso. Ele parece com o Fábio. Você parece com o Fábio. É, isso mesmo. Toda nós concordamos, é um espírito macumbeiro, espírito mau. Eu não sei se é. alguma experiência? Eu não sei se é mal, eu só sei que é, porque tem uma tia que ela vai no centro assim, ela falou que tem Exu lá, agora eu não sei o que é. Exu, acho que é espírito. Agora eu não sei se é bom, mas não vou dizer que eu não sei, que eu não posso criticar também, né, eles, né? Cada um respeita a religião do outro, espírito. Né? Eu acho assim. Nem água, nem água. Nem faça essa pergunta que tá uma massa aqui. Você quer saber? Vai até tomar uma atropelo. Quer saber o quê? Eu acho que é um santo, né? Alguns acham que é um santo, outros acham que é o Deus dos espíritos, né? Por isso que eu respondi que eu não sabia, mas é porque Exu. Refletir melhor a pergunta, né? Pra mim, Exu é alguém muito feio, capeta, demônio, essas coisas. Exu é o encosto. O que eu acho, o que eu ouço dizer sempre é isso aí. Dá um sorvete aí. Pega lá um sorvete. Jesus! O que é Exu? Só avisar. Eu acho que é uma lenda. É uma lenda. Não sei. Por aí andando. Eu acho que tem. Você e ele é um. Oni ìṣùlá lóògùn òkú onílé oríta abániwárán bá òrìdá ẹlẹ́kùn sunkún láàròyìn ìṣẹ̀jẹ̀ onímímímí láàròyìn ìfigbàgbára ń bẹ jẹrẹ ó ní èṣù má ṣe mí ọmọ ẹlòmíì ní òṣì nítorí ní èṣù bá ṣe àfohùn tirẹ̀ lẹ̀ ọmọ wa òun lóhùn kiri ọlọ́pàá ò abíta ọkùnrin ọ̀nà bíkíyẹ́ ìbòbò. Poba Laru Exu. Exu é Jacundango, Exu é Chuchu, não. Poba Laruí. Ei, Barabô, Mujubá, Ibacoxé. Ibarabô, Mujubara. E Mabecói, Barabô, Mujubá, Elebaré, Chulona. Ei, Barabô, Mujubá, Ibacoxé. Ibarabô, Mujubara.
E mabé coi coi barabu, mujubá elebaré chulona. Exu, ele é o crescimento, ele é o espiral, ele é, se você corta uma concha, né, um caramujo, né, vamos dizer assim, você percebe o espiral. Ele é Okotô, Exu Okotô, Exu do crescimento. Bom, se diz que Exu é movimento, é transformação, né? E é, sobretudo, a capacidade de comunicação, de transferência, de mexer uma coisa de um lugar para outro, de levar, de trazer, de crescer. Exu está em todo lugar. Por isso que ele chama o criuco, aquele que vai para cá, vai para lá. Ele está no morro como está no vale. Ele está no alto como está embaixo. Exu e todos os orixás, num geral, são forças da natureza. A Exu cabe o quê? O comando de todos os caminhos do mundo. Ele é chamado Orixá Onã, Orixá Oritá. O orixá dos caminhos e o orixá das encruzilhadas. Aonde dois caminhos se cruzam, ali mora Exu. Exu é o princípio de tudo. Sem Exu nada se faz. Nós dizemos, Exu come, orixá come. Orixá não come sem Exu. É o orixá, como é o primeiro dos orixás, é o dono do movimento. O Exu é o transportador de axé. Exu caminha com todos os orixás. Não fazemos nada sem Exu. Exu é o orixá mais humano, o que mais se aproxima dos seres humanos. Exu é o Deus mensageiro. Antes que louvar o Xum, tem que louvar Exu. Antes que dar comida para o Ogum, tem que louvar Exu. Antes de dar comida para o Xangô, Exu tem que comer primeiro. Exuana, Exuana mojirelo de lebara, lebara yenye, Exuana kiwau, Exuana, Exuana mojirelo de lebara, lebara yenye, Exuana. Agora, Exu tem algumas funções muito importantes, né? Entre elas, eu diria que a cerimônia do Ipadê é uma das mais importantes. Quando se faz um Ipadê, é um encontro. Você chama os ancestrais. Você chama Yamiojé, Yamioxorongá. Com a finalidade de pedir, né? De falar com essas entidades, no sentido de que elas venham nos proteger. Uma cerimônia ainda não compreendida por 90% do candomblé, porque a palavra Ipadê, não é, virou sinônimo de farofa, não é? E o ritual do Ipadê tornou-se um ritual de despachar Exu. Despachar? O que você entende por despachar? Mandar embora. Pois se você está invocando Exu, se você tem filhos iniciados para Exu, se você precisa de Exu para levar o ebó aos ancestrais, para levar o seu pedido, você vai mandar ele embora? Muito mais importante do que rezar é você dar comida, né? É uma religião muito mais materialista. Rezar é uma coisa muito intelectual, muito cabeça. Então a religião é uma religião muito mais de estômago, muito mais de, né, de necessidade mesmo de sobrevivência fundamental. Então, em alguns templos, esse cerimonial é feito
E se chama Exu para participar, e se chama Exu para que efetivamente ele seja o primeiro a receber a oferenda. Então você abre a cerimônia invocando Exu. Não, volta a dizer, não porque se você não fizer isso ele vai se vingar. Não, porque se você não fizer isso não vai acontecer nada, né? Porque se ele não abre a porta, né, nada passa por ali, né? Você vai estar, digamos, com uma ligação não completada. Bara bebê tiriri lona, Exu tiriri, bara bebê tiriri lona, Exu tiriri, bara bebê tiriri lona, Exu tiriri, bara bebê tiriri lona, Exu tiriri. Olodumaria determinou que Orixá Obatalá daria filhos a todos. Imediatamente, Orumilá e sua esposa chegaram na casa de Obatalá e disseram: queremos um filho. Obatalá disse: não estão prontos. Orumilá disse: e aquele que está na porta? Obatalá disse: eu não recomendo. Não, queremos. Obatalá disse: muito bem, ponham a mão sobre aquele que está na porta, vão para casa e façam amor. Assim fizeram. 11 meses depois, nasceu a criança. E quando a criança nasceu, ela veio cantando. Ela cantava: minha mãe, eu quero comer. A mãe achou lindo e disse: o que você quer comer? E ele disse: todas as aves. Orumilá trouxe todas as aves do mundo e deu a ele. Ele comeu e dormiu. No dia seguinte ele acordou cantando: minha mãe, eu quero comer. O que você quer comer? Todos os animais. Orumilá foi e trouxe os animais. No outro dia ele quis as raízes. No outro dia ele quis as frutas. No outro dia ele quis os peixes. Orumilá se preocupou muito. Consultou o oráculo. Orumilá é o orixá. Ifá é o oráculo, o sistema de adivinhação. Consultou o oráculo e foi dito a ele: faça bom, faça oferenda. Ele fez uma oferenda que continha uma espada de cristal. E foi dito a ele: põe a espada de cristal na cintura. No 6º dia, a criança acordou cantando: minha mãe, eu quero comer. A mãe disse: mas não há mais o que comer. Eu quero comer você. E a mãe se deixou devorar alegremente. No 7º dia, a criança acordou cantando: meu pai, eu quero comer. E o pai disse: comer o quê? Eu quero comer você. O pai arrancou do cinto a sua espada de cristal e cortou a criança, Exu, em 201 pedaços. Um dos pedaços se transformou novamente em Exu e pulou para o outro Orum. Nós temos 9 planos no Orum. 9 planos. Pulou para o outro. Pelo buraco aberto, Orumilá seguiu. Aquele pedaço se transformou novamente em Exu e foi cortado por Orumilá em 201 pedaços. Isso aconteceu nos 9 Orum. Na última vez que Orumilá puxou a espada para cortar, não havia mais para onde fugir. Exu disse: pai, vamos negociar. E negociaram. Exu vomitou a mãe, os peixes, as aves, os animais, vomitou as frutas, vomitou tudo aquilo que ele havia comido, as raízes, e voltaram ao Orum, ao plano original, a Iluaiê. E foi dito a Exu: o que você quer? Ele disse: eu quero tudo que a boca come. Cada aquilo que o ser humano comer, cada coisa que o ser humano comer, eu quero comer um pedaço primeiro. Eu como tudo. Foi dito: bem, muito bem. E foi dito a ele: e você vai cuidar do quê? Eu vou cuidar disso. Eu cuido da comida, eu levo a comida. Eu levo a oferenda, seja ela qual for. A todos os orixás eu levo a oferenda. Orumilá disse a ele: e os seus pedaços que ficaram por todos os planos do Orum? Ele disse: se transformarão em altares onde os seres humanos irão me adorar. E isso é Okutai Yangui, a pedra de Yangui, que nada mais é que laterita, a terra fossilizada, que é a primeira representação de Exu.
Exu e os demais orixás, eles chegam num território muito desfavorável a eles, porque eles chegam numa nação católica. Quando os cristãos chegam na África, que vêm, né, as figuras de Exu com o pênis ereto, então imediatamente eles fazem uma analogia com o diabo, né, fornicador. Os primeiros estudiosos que tiveram lá já confundiram. Ao ver, né, um ogó de Exu, né, o pênis, se assustaram. É o demônio. Imagina se prostrar perante um falo. Bom, essa daqui é uma estatueta típica dos Yorubá, né? E o que faz dizer que isso daqui é um Exu, né? Você tem aqui a cabaça, né? As mãos segurando o bornéu, cabaça, ou se não até um ogô, que esse daqui seria o famoso bastão, né? De Exu. E ela também, mas a outra coisa que caracteriza é esse penteado em forma pontiaguda, que normalmente se fala é um penteado em forma fálica. Todo mundo sabe que Exu na África só pode ser Yorubá. Exu é uma palavra iorubana, né? E que pode ser Legba, pode ser Leba, que é fom. Legba, ou Lebara, né? Elebara, ele tem uma aproximação muito grande do orixá Exu. E Elebara é um Vodun. É filho mais novo de Mavulitá. E Leba foi o único que na partilha dos bens não herdou nada. Azatirene vodum, vodum canicadin, azatirene vodum, vodum canicadin. Azatirene vodum, vodum canicadin, azatirene vodum, vodum canicadin. No tambor de Minas, é uma das divindades que fazem parte do panteão de Voduns que foi muito esquecido. Há alguns mitos sobre isso. O primeiro colocação, a primeira aprendizado que nós temos da não presença de Leba no tambor de Minas Gerais, principalmente na Casa das Minas, Coerebetão Zomadono, é porque o rei que escravizou as fundadoras, ou que mandou as fundadoras para o Brasil como escravos, foi o rei Adandozan, ou Adanzan. Esse rei Adanzan tinha como Vodun Lebara, ou Legba. Então, é possível que as fundadoras, em represália, né, aquele homem que lhe manda para o cativeiro, não cultuaram a divindade que era senhor dele. Mas isso é colocado de uma maneira muito estranha, porque aqui e acolá vai aparecer a presença ou indícios, né, de Leba no tambor de Minas. Então aquilo que não é da visão ocidental recai para o mal e recai para o diabo espelhado não só no mundo ocidental, mas na visão, no catolicismo. Ele não é diabo. Que o pessoal traz o diabo, ele não é. Ele fica muito aborrecido, zangado, giriza para giriza raiva, ele fica giriza porque diz que ele é um diabo, ele não é. Ele é uma qualidade orixá. Exu, ele foi injustiçado no sincretismo. E todo mundo tinha que ser católico, inclusive os escravos, os negros libertos e aqueles que cultuavam os orixás. Yansan, que é orixá do raio, vai se associar com Santa Bárbara, que é uma santa que protege do raio, e assim por diante, né? Bom, mas tem uma coisa importantíssima, que é o tal do diabo, quer dizer, não existe a noção de Deus sem a noção do diabo, né? Não existe a noção de bem sem a noção do mal. Então, quem é que podia entrar nessa correspondência e representar o diabo, né? Exatamente esse papel vai ser ocupado por Exu. Uma vez que Xangô é sincretizado com São Jerônimo, ele tem que assumir para o devoto a santidade de São Jerônimo.
Só que Xangô, ele é o raio, ele é o trovão, ele é o fogo. E foi dado a ele também a justiça, foi dado a ele as pedras. Isso aqui no Brasil, não na Nigéria. Mas ele tem um lado humano. Era um homem com muitas mulheres, ele era um guerreiro, ele era um conquistador. E esse lado humano, o que é? Esse lado humano é Exu. Então Exu vai se tornando, essa demonização vai cada dia que se passa tornando uma proporção maior. É tão grande que hoje eu acho muito difícil que você faça com que Exu torne-se apenas Exu. Você está me devendo, eu sou Exu, vou lhe agarrar na encruzilhada da amizade. Oi, você está me devendo, eu sou Exu, vou lhe agarrar na encruzilhada da amizade. Cadê o meu presente que você me prometeu? Já está fazendo anos e ainda não me deu. Oi, você está me devendo, eu sou Exu, vou lhe agarrar na encruzilhada da amizade. Oi, você está me devendo, eu sou Exu, vou lhe agarrar na encruzilhada da amizade. A questão de Exu Diabo. Exu Diabo, eu cheguei a ouvir em algumas celebrações que Exu é o diabo, que a religião do negro é a religião do diabo. Se Exu é o diabo, então a religião do negro é a religião do diabo. Mas o que eu vejo especialmente acontecendo no mundo evangélico e no mundo cristão também, considerando de uma maneira mais ampla, que há muito desconhecimento do que é a religião africana e das outras religiões também. E a formulação de muitos conceitos nasce a partir desse pressuposto de que eu conheço alguma coisa, mas não é o suficiente para elaborar, mas eu elaboro em defesa da minha ótica, sem ter a experiência, sem ouvir adequadamente, sem fazer a leitura, sem compreender a essência do que vai. E por conta disso a gente tem alimentado muitas vezes uma cultura de parcelamento da realidade, uma cultura de vivência de valores antigos que vieram ainda da história inicial do Brasil, que redundam em uma violência que já não tem mais sentido. É muito interessante que uma figura como Jesus Cristo, e que tem respeito, todas as religiões respeitam Jesus Cristo, tem um respeito por Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi a favor de discriminação de nenhuma religião, de nenhuma cultura. Quem o fez foi o povo, não foi nós, fomos nós que travamos aí a intolerância, dizendo a minha religião é melhor que a sua religião é do diabo. Qual poder você tem para dizer que a religião do outro é a religião do diabo? Mesmo os cristãos que vêm de nações ou de culturas diferenciadas, como por exemplo cristãos que vieram da cultura oriental, do Japão ou da Índia, ou mesmo cristãos que vieram da África, ou pessoas que aderiram ao cristianismo, não devem deixar sua cultura, não devem desprezar sua formação cultural, não devem demonizar aquilo que foi um valor para os antepassados. Biolê, biolê, biolata, bimbi tataco, 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 biolê, biolê, biolata. Nós temos, dentro da concepção, dentro da etnia banto, várias denominações direcionadas ao que chamamos de Senhor Absoluto dos caminhos, entroncamentos, encruzilhadas e bifurcações. É muito nasal, então alguns locais falam-se Pambo Ungila, ou Pambo Nizila, quer dizer, Senhor dos caminhos. A Luaia seria uma entidade de origem e influência banto.
que tomou esse corpo no Brasil de ser assemelhado ao Exu. Assim como Pangungila, Capucangila, Ungungugila e outras entidades. Mavambo, Cissa Lucai, Bionatã, Zingamuzila. Na nossa concepção, Ungila é caminhos, é aquele o primeiro a ser reverenciado. A ele vamos solicitar a autorização, a permissão para ir de encontro aos demais inquices, as demais divindades da cultura Angola-Congo. Biolê, biolê, biolata, bimbi tataco, biolê, biolê, biolata, bimbi tataco. Então tem que haver, somente aqui no Brasil, uma diferenciação entre entidade Exu e orixá Exu. Então Exu passa a encarnar, isso se deve muito evidentemente à influência do kardecismo, né? Passa a encarnar, né, uma representação agora que não é mais de uma divindade, que não é mais de uma força da natureza, mas que tem uma origem na própria vida humana, ou seja, pessoas que em vida foram tipos sociais, né, que tiveram dificuldade de se adequar às normas, quando morrem, né, podem ser lembrados como figuras de Exu. Exu Marabu, Exu Tranca-Rua, Tiriri, Exu Mangueira, Sete Encruzilhada, Exu Veludo, Exu dos Rios, Calunga, Exu dos Ventos, Quebra-Galho, os Sete Cachoeiras, Sete Cruz, Exu Tronqueira, Sete Poeiras, Exu Giramundo, Exu das Matas, das Pedras, Exu Morcego, Exu dos Cemitérios, Sete Portas, Sete Sombras, Tranca Tudo, Exu da Pedra Negra, tá? Exu Marabá, Capa Preta. Eu diria que, na verdade, Exu, quando vem para o Brasil, ele ganha essa imagem de diabo, essa feição de diabo que ele não é, mas ele ganha digamos, esse novo caráter, mas ele não é aquele diabo absolutamente poderoso que é o diabo católico, porque ele pode ser domesticado. A vantagem dessa concepção de Exu como diabo é que esse diabo é um diabo domesticado, que pode ser conquistado, que pode trabalhar o tempo todo a seu favor, né, com o qual você mantém um diálogo permanente, com quem você pode até estabelecer relações de amizade, relações afetivas, ou seja, ele passa a ser uma espécie de um diabo bom, né? Parece contraditório, você tem a ideia do diabo bom, mas como, né, a sua noção de bem e de mal não é constitutiva da religião afro-brasileira, você pode perfeitamente bem, sendo um diabo, sendo um brasileiro que cultua os orixás, imaginar que existe um diabo bom, simpático, né, afável, né? Tanto que você pode tratar esses Exus, entre aspas, com a maior intimidade, chamá-los de compadres, de amigos e assim por diante. Nasceu criança, nasceu dendê. Nasceu dendê, nasceu meu dandá. A minha loira tem dendê. Dendê, tem dandá. A minha loira tem dendê. Dendê.
Esse mundo é um tê-tê-tê, e nesse mundo é um tê-tê-tê, olha. E nesse mundo é um tê-tê-tê, som de uma vila, para quem não souber andar. Nesse mundo é um tê-tê-tê, vira mundo, para quem não souber andar. Nesse mundo é um tê-tê-tê, oh, nesse mundo é um tê-tê-tê, olha. E nesse mundo é um tê-tê-tê, som de uma vila, para quem não souber andar. Eixo, eixo, eixo da gira, eixo da coisa dele. Sua mãe pra gente ver de ver, né, meu filho? Você tem uma pergunta até, bobó. 6 anos. E 6 anos como de foi idade. essa vez que o Exu te pegou? Foi quando você já tinha Ele 6 que me anos? pegou primeiro do que o orixá. Ah, antes de todos Ele me ele apagou, pegou. meu povo tudo é crente, ele me apagou na tradição. Apagou na crença, meu povo tudo crente assim, eu pequenininha assim, 6 aninhos. Então ele me apagou, e disse assim, balançou aqui e disse, eu me chamo Giramundo Sonsima Vila. Vim aqui para defender ela, senão ela não vai fazer o orixá. Então eu vim primeiro para defender ela. Aí minha mãe quis me bater, dizendo que eu estava com vício. Aí o papai não deixou ela me bater. Aí ele cantou para ela. Eu cheguei no caminho, atrapalhei, fiquei sentado. Eu cheguei no caminho, atrapalhei, tô vendo aqui tudo errado. E entra verso, entra verso, entra verso. Porque se você ver, você fica doido. Eu escuto verso a noite toda. Então, aí pegou. Aí meu irmão, mas é que é advogado, meu irmão, mas é que é advogado, que é pastor, falou assim, não toca a mão nela não, porque não bate nela não, porque ela é uma pessoa que também, ela não entende nada, porque ela nunca andou. Aí disse que ele levantou, abraçou o meu irmão. Falou assim, vou te defender, tu vai ser uma pessoa muito grande na vida. Porque de fato é o irmão mais bem de vida que eu tenho. O Instituto é formado. Mas quem ajudou, quem foi? Sonsima Vila. Aqui no Brasil convencionou-se de dar uma figura demoníaca. Ele é cultuado numa imagem de metal que tem um imenso pênis. Ele é cultuado com um garfo simbolizando o lado demoníaco dele. Exu não se importa com isso. Desde que ele seja cultuado, aonde que vão cultuar e como vão cultuar, não se importa. Eu tenho meu pé ligeiro, tenho um copo fechado pra combater feiticeiro. Eu digo, O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. De meia-noite o galo já cantou. Seu tranca-rua, que é o dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou. Seu tranca-rua, que é o dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua, que é dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou. Seu tranca-rua, que é o dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou. Esse contato permanente, estreito, direto, entre catolicismo e candomblé. Depois, esse contato é ampliado com a chegada do espiritismo kardecista, que se caracteriza também pelo fato de ter uma ética cristã muito próxima da ética da Igreja Católica. E desse contato de catolicismo, espiritismo kardecista e religião de orixá, que surge a Umbanda. Exu, para nós umbandistas, ela é uma entidade mensageira, né?
é aquela entidade que convive no nosso meio, ela está próxima de nós 24 horas por dia. O que nós temos de esquerda e direita, né? Quando nós falamos de linhas de direita, a gente fala de Caboclo, Preto Velho, né, Iemanjá, Mamãe Oxum, Yansan. São essas linhas que trabalham mais comumente, né, diretamente com os nossos adeptos. Quando nós falamos de linha de esquerda, que são essas linhas, né, Exu, Pombagira, que são o quê? São entidades que elas são muito próximas da gente. É diferente de uma entidade de direita que elas nos auxiliam, mas não estão 24 horas por dia do nosso lado. Existe sempre uma conotação errada de Exu, não Umbanda. Que Exu é espírito que não deu certo, não sei o que, e acaba se tornando Exu. Nada disso. Tem muitos Exus aí que se você perguntar a vida deles, né, dependendo do momento, ele pode até contar que foram juízes, foram políticos, né? Mas isso não quer dizer que foi há 20, 30 anos atrás, 300, 200, 500 anos atrás. A Umbanda, ao surgir, ela dá origem também a um outro tipo de prática e de crença religiosa, que é a Quimbanda. Né? O que é Quimbanda? Quimbanda é lá onde você tem a possibilidade de manipular diretamente e trabalhar diretamente com aquilo que é rejeitado pelo mundo da moralidade do bem. Né? Então a Umbanda tem uma face exterior, voltada para o mundo de fora, né? Onde você tem presente os orixás, os caboclos, os pretos velhos, assim por diante. E depois você tem uma parte rejeitada, uma parte culpada, uma parte escondida, né? Que é formada pelos Exus e pelas Pombageiras. Mas a Quimbanda é uma parte que trabalha muito com a magia. Aí tem gente que fala assim, a Quimbanda só faz trabalho para o mal. Depende, porque a magia existe para o bem e para o mal. Então depende de cada pessoa, né? De cada pessoa que comanda aquele ritual. Então, eu não acho que a Quimbanda só faça o mal, muito pelo contrário. Tem quimbandeiros que podem ajudar muita gente pela magia em si, né? Pela energia que eles conseguem movimentar através da magia. Chega no Brasil com os bantus, né, que são os Congos, Angolas, Moçambiques, uma entidade chamada Pangira ou Unzila. Alguns falam de uma forma, outros falam de outra. Unzila ou Pangira. E em determinado momento, na macumba carioca, essa entidade vira bombogira, que termina virando pombagira, entendeu? Que termina virando essa coisa que é essa mulher devassa, essa prostituta da noite e tal. Por exemplo, a pombagira, que é confundida com uma entidade pambungila.
que é uma entidade masculina, cultuada pelos praticantes do candomblé de tradição Angola-Congo. Você saiu de lá falando Bombozila, não é? Aí quando você chegou mais um pouquinho para cá, você passou Bombozila pro seu filho entendeu Bombozila. Aí passa Bombozila, o outro entendeu Pombagira. Tá entendendo? Essa denominação Pombagira, ela é corruptela da denominação Pambo Ungila ou Pambo Ninzila. Aí nasceu a corruptela, ficou Pombagira, Pombagira. Pombagira é uma mulher perdida, né? Porque foi capaz de se rebelar, né? E quando morre, seu espírito, né? Volta, né? através da Pombagira, né? Para trazer para os humanos o que é a sua experiência, o seu conhecimento da vida e sua capacidade de enfrentar situações adversas, difíceis e que a transformaram numa figura marginal. Os méritos dela são iguais os de Exu, né? Só que o campo dela é diferente, né? O campo de atuação é diferente. A Pombagira ela lida mais do lado afetivo, do lado amoroso, do lado da simpatia. Aquilo que tenta se mostrar como um lado maligno, não é. Tem uma palavra interessante em inglês para ele, trickster. Ele é o esperto, ele é o picareta, vamos dizer assim. É o lado humano dele. Ele é sempre vencedor, mas não a ponto de prejudicar, não a ponto de atrapalhar. Ele tem uma consciência do poder dele. A visão cristã, judaico-cristã, tem um caráter malévolo, mas a gente sabe que Exu na África, ele tem esse lado de brincadeira, de fazer aquilo que lhe pedem e aquilo pelo qual ele é gratificado. Pelo lado dele alegre, brincalhão, sobrou o demônio. O que ele é brincalhão. Esse lado dele de brincar, mas não de prejudicar. Exu é moleque, brincalhão. Com certeza. Nossa, se eu não soubesse que Exu é Yorubá, eu diria que Exu é brasileiro. Se eu não tivesse uma certeza absoluta que Exu é um orixá Yorubá,
E Exu é o orixá que mais reflete o brasileiro. Que tem esse espírito, vamos dizer assim, exuístico, vamos dizer assim, Exu mais dentro de si. Não é? São mais brincalhonas, são mais à vontade, são mais sarcásticas, não é? Nas suas brincadeiras. Eu acredito que por aí, tá? Olha, Exu não pensa em termos de bem e de mal. Isso é uma forma de pensar a moda ocidental, a moda cristã. Exu dá para você o que você pede a ele, se você estabelecer com ele uma relação que ele considere justa. O Exu não é bom e também não é ruim. O Exu é justo. Você é responsável por aquilo que você pede. Exu é responsável apenas em promover a realização daquilo que você pede, né? Está a cargo, entende, de quem pede, saber se aquilo é bom ou mal. O Exu ele não tem maldade, quem tem maldade é o ser humano. Então é o ser humano que tenta jogar nas costas de Exu a sua própria maldade. Exu é uma defesa. Exu nunca é um ataque. Você pode fazer a oferenda que for a Exu e pedir uma maldade. Se a maldade ocorrer, é o reflexo da maldade que há em você, que há no próprio ser humano que está sendo realizada. E você responde por isso. Exu é, sobretudo, a capacidade de ser aquilo que você realmente gostaria de ser e não é porque os outros não permitem, porque as instituições vigentes não permitem, né? Porque os modelos aceitos socialmente não permitem. Portanto, o Exu é a possibilidade de você romper com tudo isso. Aquele que atira pedras e setas amanhã e ontem matou o pássaro com essas pedras e setas. Exu é o homem, tem cabeça pontuda, entendeu? Por isso que a gente fala que Xunxu odara lurieiro, Xunxu, Exu pontudo, Exu não tem cabeça de carregar nada. Exu é a boca do mundo, né? O Exu representa diante de cada um a possibilidade, né, de você se rebelar. Aquele que anda por caminhos aonde ninguém andou, sem deixar pegadas antes nem depois. Exu é o primeiro orixá que eu conheço. Exu é o maior orixá que eu conheço. Quem louva Exu, já louvou orixá. Quem louva orixá, se não louva Exu, ainda não louvou orixá nenhum.
Exu é a fecundação do óvulo. Exu é o crescimento do homem, é a prosperidade, é o comércio. Exu é o dono do mercado, onde se faz as transações. Aquele que conhece o carreiro que cada animal usa para beber água, mas não conta ao caçador, a menos que seja recompensado. É a desordem, né? Exu é a revolução interior. Não só tranca, não. Exu abre todas as portas. Abrindo as portas de caminhos, abrindo as portas de felicidade. Exu é caminho longo. Nunca vai ter o fim. Aquele que carrega a faca em sua cabeça, mas essa faca nunca sai de lá e sempre é usada para tudo, sem que ele precise levantar as coisas até sua cabeça. Laro Exu. Exu lalu mujubau. Ibau, ipa, iba. Axé, axé, axé. Laroye. 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 Xoxobé, dará coroniejó, laroye, xoxobé, gongorongó, laroye, gongorongó, laroye, gongorongó, laroye, gongorongó, laroye, gongorongó, laroye, gongorongó. Para o bebê querer,